Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, vamos lembrar nosso patrocínio da OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através de cooperativas. E aqui vocês sabem que a gente também conecta histórias, não é mesmo? Mas antes, não esqueçam de curtir e compartilhar para esse vídeo chegar a mais pessoas. E nosso convidado de hoje é advogado. Advogado há 18 anos, mas cursou junto com o direito a administração e trabalha com o direito empresarial. Então, hoje ele vai nos contar muita coisa, que ele tem história, viu? Muita história. Nosso convidado de hoje é o doutor Bruno da Luz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Obrigado por me receber. Rapaz, eu vi aqui, assim, a gente faz uma pré-pauta, sabe? Para a pessoa lembrar das histórias. Você tem muita história. Verdade, né? Desde a época de faculdade até hoje, né? Então, vamos lá no início. Em que momento da sua vida você resolveu fazer direito, que eu sei que a sua família é de empresários, né? Verdade. Na minha juventude toda, praticamente toda, era colocado para que na minha família todo mundo faria administração. Meu avô tinha uma transportadora, minha família tinha umas concessionárias de caminhão, de carro. Então minha mãe tinha uma corretora de seguro na época, uma loja de material de construção. Então era comerciante e empresário, todo mundo da família era. Quando eu cheguei no segundo pro terceiro ano ali, um tio meu falou: Bruno, por que você também não faz direito? Pensa nisso, também não faz direito. Aí minha mãe falou: às vezes é uma boa opção. E isso ficou na minha cabeça. Eu fiz terceiro ano eu fiz na Humanatas, que eles falavam, né? Onde é parte de humanas e parte de exatas. Já no terceiro ano, pensando nessa possibilidade de administração também era isso, que na minha época a prova na UFES era matemática e história na segunda fase, na parte discursiva. Então você fazia a parte de exatas e parte de humanas. E na época que a FDV tinha um turno noturno. Então eu fiz a UFES pela manhã, o vestibular para a UFES pela manhã, e na FDV na parte noturna. Foi aí que eu ingressei nas duas, lá em 99. Que legal, que bacana. E que história é essa, já dentro da faculdade, de assistir a Copa? Verdade. Dentro da faculdade, de madrugada, vocês tiveram depois que arrumar a faculdade, como é que foi isso? Não, verdade. Lá na FDV, inicialmente o DCE eu acho que até pela história brasileira, tinha sempre um viés mais político, né? Eu acho que já foi do PSDB, era do pessoal que tinha uma ligação com o PT, e chegou num certo momento, um amigo nosso, o Daniel, falou: pô, a gente podia fazer uma chapa do DCE aqui para concorrer, ninguém aqui tem nenhuma vinculação política, e juntamos um membro de cada sala. Na época a FDV também tinha administração. Sim. E ganhamos a eleição. Eu fui secretário-geral nessa primeira eleição nossa, fui na segunda também, com o Daniel. E agora não vou lembrar se foi na gestão do Daniel ou do Mazinho, que também, depois o Mazinho foi presidente do DCE lá. Teve aquela Copa eu acho que foi do Mazinho, quase certeza foi do Mazinho. Teve a Copa da Japão-Coreia. E como DCE nós pleiteamos fazer os jogos de madrugada na faculdade. Olha, foi muita confiança por parte do professor Bicaía, da Paula na época, com o DCE, e deixaram fazer, mas o pessoal fazia uma bagunça danada e depois tinha que arrumar tudo. Passava a madrugada arrumando, porque os jogos às vezes eram 1h30 da manhã, acabavam 3h30 da manhã. Foi uma época marcante. Vocês iam para a faculdade e lá ficavam assistindo o jogo. Exatamente, já ficava direto lá, e a faculdade deu essa liberdade pra gente, foi muito legal, né? E tinha professor que ficava junto também? Tinha professor, tinha funcionário, ficava lá também. Foi uma época bem legal. A gente deixava, às vezes, até um convidado por aluno poder participar. Foi bem interessante. Que legal, foi bem participante. Ficava lotado. Não, mas lá sempre era muito interessante, né? E aí você estudou, então, fez 2 faculdades ao mesmo tempo? Você estudava
E por que você optou? É por conta disso, da família mesmo? Exatamente. Aí, com o passar dos anos, quando eu já estava no 4º período lá na UFS, no 2º ano na UFS e na FTV, eu fui me direcionando já para o direito. Comecei a estagiar no escritório do Dr. Rodrigo Loureiro Martins. Ali eu vi que o meu caminho ia ser o direito. Sim. E eu comecei a ver também que mesmo que se eu, no futuro, enveredasse para a parte empresarial, o direito me ajudaria muito também. Hoje em dia eu vejo que cada vez mais profissionais do direito têm tido destaque na posição de gestores e faz todo sentido. Hoje em dia, no Brasil, principalmente, que é um país muito burocrático, com muita legislação, você ter essa confiança em saber interpretar e fazer, eu acho que cada vez mais os gestores estão também tendo essa visão do direito. E ali a administração estava começando a me atrapalhar o meu desenvolvimento no direito. Eu já estava estagiando na parte da tarde, no Dr. Rodrigo, eu queria começar a estagiar pela manhã, em outro escritório também, e a UFS estava me atrapalhando. Aí, no 3º ano, eu escolhi me manter só no direito, e ali eu fiquei. Comecei a estagiar de manhã, estagiar à tarde e estudar na FTV à noite. Tudo por conta do conselho do seu tio, né? Exatamente. Que legal. Mas aí você passou por umas histórias, né, dentro já advogando, né? Que história foi essa de quase fazer audiência de chinelo? Verdade, a gente já passou por muita coisa. Hoje em dia o processo virtual, para quem é novo, ajuda até nisso, né? Você tem essa facilidade, você está no seu escritório com tudo preparado. De repente pode até fazer audiência de chinelo, né? Exatamente. No meu caso, a minha esposa, a família dela é de Pernambuco, apesar dela ter nascido aqui, os pais dela moram aqui, moram lá, tem hotel lá em Olinda, e eu ia fazer uma audiência no interior de Pernambuco. E eu fui, aí eu ia encontrar com eles, ficar um pouco com eles, depois eu iria para a audiência. Aí coloquei o terno na mala de mão. Cheguei no aeroporto, cheguei um pouco em cima da hora, não podia mais despachar, não podia mais levar a mala de mão na cabine, tinha que despachar, despachei a mala de mão. Voo atrasou, deu um monte de problema. Quando eu chego lá em Pernambuco, cadê a mala com o meu terno? Não tinha mala. E a gente ia ficar na piscina, tava eu de chinelo, bermuda, camisa. Tive que ficar correndo o interior de Pernambuco até achar um santo que me vendesse um terno, 3 números acima, para ir fazer a audiência lá em Pernambuco. Foi por pouco. Eu ia ter que falar pro juiz, né? Ou suspendia a audiência ou ele me prestava, né? Se fosse o caso, o terno. Mas no final das contas deu tudo certo. Ah, que legal. E também teve uma história aí de você pegar até numa metralhadora, numa desocupação de imóvel de um cliente. Exatamente. Eu fui como advogado acompanhando um cliente a uma delegacia lá em Anchieta, com a finalidade única e exclusiva de fazer um boletim de ocorrência em razão de uma invasão de terra. Aí chegamos na delegacia, um dos policiais da delegacia conhecia o meu cliente, da infância dele. Ele falou, não, eu conheço a área, eu acho que conheço quem está invadindo, eu vou lá conversar com vocês com eles para ver se eles desocupam amigavelmente. Aí a gente estava no carro do meu cliente, aí vamos no carro do cliente. Ele, não, vamos no meu carro que é melhor. Era um Celtinha 2 portas. Aí eu entrei no banco de trás, meu cliente é maior que eu já sou alto, ele era maior que eu. Aí ele falou, não, eu vou no banco da frente, você vai atrás. Eu fui atrás, aquele bem apertadinho ali no Celtinha. Chegamos na área, hoje vai ser um loteamento, eu acho, lá na região. Tava lá, tinha muito mato, tudo, e tinha realmente, você conseguia ver umas 15 casinhas, assim, aquelas tendas já da invasão. Ele parou o carro, chamou o pessoal. Aí quando o pessoal foi se aproximando, ele tava com uma pistola, deu uma pistola pro meu cliente. Eu já fiquei um pouco assustado. E ele puxou uma metralhadora e jogou atrás do meu colo. Aí eu fiquei com uma metralhadora na mão e falei, rapaz, o que você está fazendo? Ele, não, aqui a gente tem que... Você não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Mas a gente tem que demonstrar força e autoridade. Eu falei, meu amigo, eu tenho 3 filhos. Eu sou advogado. Eu nunca encostei numa arma, numa metralhadora na minha vida. Me leva para casa, pelo amor de Deus. Ele, não, me dá 5 minutos aqui. Aí ele falou com o pessoal, falou, isso aqui não pode invadir. Conversou ali. Ser sincero, eu estava tão nervoso na hora que eu nem ouvi o que ele falou. Fiquei ali só rezando para chegar em casa. E conseguimos sair de lá com vida. Cheguei em casa, falei com minha mulher e minhas filhas, meu Deus, você não sabe o que o papai passou hoje aqui. Foi uma experiência única.
Nunca mais, né? Pessoal, quando você fala, acha até que é mentira, mas como o cliente estava lá, ele sabe que é verdade e pode confirmar a história. Mas foi uma história muito, muito diferente. Meu Deus. E assim, a sua rotina hoje é essencialmente atendimento a empresas, né? Perfeito. E como é que é a sua rotina? Você atende, de repente, você acaba se envolvendo nas questões dos seus clientes, se emociona de alguma forma? Não, o nosso escritório hoje tem em torno de 40 pessoas, né? É grande o escritório. São em torno de 40 pessoas, 28 advogados. Eu acho que hoje o Alberto contratou acho que 2 advogados trabalhistas, segmentado por área, trabalhista, administrativo, societário e tributário, que é Felipe Risk. Eu fico com consumidor e civil. Basicamente, a gente atua para empresas e fazendo full service. Né? Trabalhista, ao que chegar, normalmente a gente faz. Se a matéria for muito especializada, a gente faz parceria com algum colega. Mas normalmente o escritório absorve toda a demanda do cliente. Mas eu costumo falar que o nosso mercado é bem diferente do mercado que a gente chama de massa, né? De telefonia, eu acho essas demandas de banco. O cliente, ele tem, pelo menos os nossos clientes, a grande maioria deles, ele tem a necessidade de discutir o processo 1 a 1, ele gosta de saber. E eu falo isso muito com os advogados novos. A dor do cliente, você não sabe qual ela é. Tem aquela causa de R$1 milhão, que o cliente ele já entende ela. Se não, essa causa aí provavelmente eu vou perder, talvez a gente consiga diminuir uma coisa. Ele nem pergunta essa causa. Mas tem aquela causa de R$2 mil, que é o acidente de carro na garagem da empresa, que alguém está cobrando aí que ele sabe que é injusto. Essa causa, ele vai ficar maluco com ela, vai te ligar todo dia. Você tem que dar atenção, você tem que saber ter essa sensibilidade e saber aonde dói para o cliente, né? Tem um cliente nosso de uma grande empresa que a causa da vida dele era a ação de indenização do cachorro do vizinho que mordeu o cachorro dele e quase matou o cachorro dele. Olha, mesmo? Era a causa da vida dele. É um empresário com mais de 3 mil funcionários, uma empresa com vários processos, em todas as áreas, mas ele só queria saber disso. Ele falou, não, o resto você conversa com meu filho, que ele está tocando a empresa. Mas aquela pessoa, como é que aquele absurdo deixar um cachorro bravo daquele solto e morder o meu cachorro? Vocês já viram isso? Não, estamos vendo. Quer dizer, tem muita peculiaridade. A gente acaba se envolvendo muito, sim, na demanda do cliente, com o cliente. A gente fala, né? O advogado sofre junto com ele, às vezes até mais que o cliente, né? Não é? Mas você falou uma coisa muito interessante, Bruno, porque a gente tem aquela visão de que trabalha só com empresa, né? Como se fosse insensível, como se você trabalha só com números, e não é isso. Não. Né? É a dor mesmo, você lida com a aflição daquele empresário que tem um sócio chamado governo, né? E ele sabe das obrigações dele, mas ele não aceita o injusto também. Eu acho que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo essa demonização do empresário, da empresa, né? Isso acontece demais, eu vejo o tempo todo. Em algumas palestras que eu participo em conjunto, né? Eu vejo falando isso, olha, eu não sei para quem vocês trabalham. Os que eu trabalho, quando acontece um acidente e morre alguém, dói nele, ele fica mal, ele fica triste, ele sente. E até nas multinacionais ou nas empresas SA, o gestor, o CEO ali, a grande maioria deles tem responsabilidade social, financeira com a empresa. O empresário, quando ele está em dificuldade, que ele não está conseguindo pagar as contas, ele pensa nos funcionários, ele pensa em todo mundo. Eu já vi vários empresários que poderiam ter feito tranquilamente, até porque isso faz parte, preservar do patrimônio pessoal, que começam indiscriminadamente a vender tudo para tentar manter a empresa girando. Sabe? É óbvio que a gente tem os casos de ocultação de patrimônio, de má-fé, de fraude, a gente tem. Mas você não pode colocar como se fossem todos no mesmo balaio, que não acontece. E tem o reverso, a pessoa que continua tentando fazer a empresa pagar suas obrigações, cumprir com suas obrigações, mesmo quando não era necessário. Você vê muito isso, sim. Eu vejo que no direito essa questão tem que ser até mais bem abordada, porque alguns julgadores têm esse preconceito com relação a empresário, à empresa. Sim.
Sim. E você falou que atua muito na área do consumidor, pela empresa. Pela empresa. Pela empresa. Ainda existe aquela ideia do consumidor de enriquecer com o processo? Olha, hoje... Porque teve uma época que a gente teve isso. Eu sou presidente, né, da Comissão de Direito do Consumidor aqui na OAB. Que legal, na OAB aqui. Legal, porque aí você pensa dos dois lados, né? Exatamente. O que a gente fala muito hoje é o mercado de consumo, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ser equilibrado. Ele tem que ser equilibrado. Você não pode nem querer fomentar uma lei dissimulada, Eu tenho uma história que eu falo muito, quando também vou dar palestra, que o pessoal fala, não, que não existe mero aborrecimento, ou não existe isso, tudo gera dano moral. Eu falo, gente, eu acho que assim, o que tem acontecido é o quê? Que eu acho que está errado. Quando eu chego no escritório, depois de um feriado, e um estagiário, eu passo pela bancada dos estagiários lá, vejo um estagiário comemorando que o voo dele atrasou, isso é uma tristeza. Que ele vai entrar com uma ação judicial, ele sabe que ele vai ganhar uns R$3.000, tá errado, não tá certo. Você não pode estar comemorando que perderam sua mala. Exato. Você não pode estar comemorando que seu voo atrasou. É isso que eu falo, né? Então você tá errado. Não sei se está errado, as companhias aéreas estão erradas, se a regulação está errada, o que está errado. Mas que o que nós estamos fazendo hoje está errado. Está errado. O sentimento não pode ser esse. E não pode. É um sentimento de vitória, ganhei na loteria. Não pode ser esse sentimento. E, por outro lado, você vê realmente situações de dano moral grave, que eu acho que, em razão da banalização da condenação, você tem uma condenação baixa. E gera uma frustração naquela pessoa que merecia uma condenação mais alta, merecia uma indenização mais justa, mas o juiz, todo mundo já está dando ali 5 mil, 10 mil, 3 mil e vai. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que pensar. Eu não tenho a solução, não é uma solução fácil, mas a gente tem que pensar muito nisso. Mas é o bom senso, o equilíbrio, e infeliz. O direito tem muito isso, né? Quando diz que advogado gosta de falar depende, né? Mas depende muito do caso. É o que você falou, a gente precisa analisar e entender ali o que cabe de fato. Mas é uma área bem interessante, né? Não, sem dúvida. É uma área que, inclusive, as faculdades deviam explorar mais. Eu vejo que direito do consumidor tem uma cadeira, normalmente, nas faculdades. E se você olhar hoje no judiciário brasileiro, mais de 30% das ações são direito do consumidor. Quer dizer, se você tem mais de 30% das ações são direito do consumidor, e se você perguntar para a maioria dos advogados, não conhece o CDC, não sabe o que é o artigo 18, não sabe o que é fato do produto, não sabe o que é a responsabilidade do vício do produto, não sabe, não tem ideia. Qual a diferença de uma desconsideração personalidade jurídica no CDC e no Código Civil, não tem ideia. Quer dizer, então a gente fica realmente com déficit de ensino, eu acho, com relação ao CDC. E as pessoas focam só no dano moral e inversão do ônus da prova. A pessoa só aprende isso. Eu acho que inverte o ônus da prova quando é hipossuficiente ali e vai. Poderia ser mais estudado. O Código Consumidor merecia ser mais estudado. Você dá aula? Não. Não, dá palestras, eu participo em alguns debates, algumas palestras. Aqui a gente tem aqui no Estado uma sorte danada. A gente tem o Leonardo Garcia, que é procurador do Estado, ele é um dos maiores doutrinadores de direito do consumidor do Brasil, e é aqui do Estado. A doutora Sandra, promotora lá em Grupo também. O sistema aqui do Espírito Santo ele é bem integrado, é bem interessante. O PROCON, o Ministério Público, a PGE agora com o Leonardo, a Defensoria com o Dr. Vitor, e agora o Tribunal, a doutora Janete criou um grupo de estudo, de trabalho, porque o CDC foi recentemente reformulado com relação ao superendividamento, e é uma lei importantíssima, mas que você quase não tem demanda, ação. Por quê? Porque ela é um pouco mais complexa, então você merece um estudo maior. Então, existe um projeto piloto aqui no tribunal, que, se Deus quiser, vai sair do papel, para começar a estimular a criação desses centros de superendividados. Ah, que legal. Isso é muito importante. E falando de projetos, que história foi essa que vocês quase mudaram a legislação de um setor inteiro? Como é que é isso? Foi uma situação bem interessante, né? Um caso que eu costumo contar fora do processo judicial em si, né? Foi o caso das locadoras de veículos, que tem uma responsabilidade solidária, praticamente objetiva, em razão
da responsabilidade civil perante o locatário. Se o locatário gera algum tipo de acidente, a locadora automaticamente ela é responsabilizada solidariamente. Se o locatário sai, bate o carro e mata alguém, a locadora vai ser responsável solidariamente por essa indenização. O que, a nosso ver, é um absurdo, porque e tem a tese também de risco do negócio que eles tentam levantar hoje em dia, mas isso é baseado numa súmula, a 492, que foi feita com 2 julgados que eram de responsabilidade subjetiva, e a súmula criou uma responsabilidade objetiva. Então, uma questão que era assim, muito complicada, porque, até com base no CDC, se eu chego na sua locadora, apresento a minha habilitação, não tenho nenhuma restrição financeira, me proponho a pagar, você não pode deixar de locar o veículo para mim. Você não pode cometer esse tipo de discriminação. Você pode ser autuado pelo PROCON, você pode ser autuado pela Delegacia do Consumidor. Então eu sou obrigado a te pagar, a aceitar ceder o meu veículo, alocá-lo para você. E você vai e bate. Porque se você pudesse fazer uma análise, me dá o seu imposto de renda aqui, que eu quero ver se você aguenta suportar uma condenação. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que atender ao consumidor. E, ao mesmo tempo, eu sou responsável solidário por isso. Os julgados que eu te falei que eram de responsabilidade subjetiva, que quando eles criaram, era o quê? Uma locadora que alugou um carro com pneu careca. E o outro, uma locadora que alocou um carro para uma pessoa sem habilitação. Nesses casos, a locadora tem que ser responsabilizada. Claro. Isso ninguém tem dúvida com relação a isso. Claro. Só que daí que se criou essa súmula de responsabilidade objetiva. Aí foi até meu sócio, Felipe Riz, que redigiu um parágrafo no Código Civil, onde se deixava claro que, nesses casos de locação, a responsabilidade era subjetiva, devendo ser apurada a culpa ou dolo da locadora. Claro. E levamos isso no Senado. No Senado passou por unanimidade. Fomos para... Como era só um acréscimo no Código Civil, você não precisava levar a plenário. É uma matéria interessante. Você aprovava só na CCJ e modificaria o Código Civil. Unanimidade na CCJ do Senado. Fomos para a Câmara, conversamos com partidos de direita, esquerda, de todos. O único partido que foi contra, salvo engano, foi o PDT. Uma posição muito pessoal de um deputado da época que era procurador do Estado, e conversamos com ele. Ele é uma posição pessoal, falou: não, minha bandeira de que responsabilidade, eu tenho entendimento de responsabilidade de qualquer tipo de empresa, aquele preconceito, responsabilidade geral, mas você tem que respeitar, é um entendimento dele com relação ao risco do negócio. É uma posição até que alguns doutrinadores têm, até hoje em dia. Como a súmula é injustificável, alguns buscaram um entendimento doutrinário com essa finalidade. Passamos e o processo foi para sanção na época da presidente Dilma. E ela vetou o projeto, alegando que poderia ter algum tipo de prejuízo aos consumidores. E acabou que a gente não conseguiu mudar, mas seria interessante. Poxa, chegamos bem pertinho. Chegamos bem pertinho. Que pena! Foi bem perto. Mas imagino que a experiência toda do processo tenha sido bem bacana. Uma vivência bem interessante em Brasília, como funciona, abordando deputado por deputado, senador, vendo até a diferença de cada parlamentar, né, o que queria estudar com você a matéria, o que simplesmente queria um resumo do que estava acontecendo. Ficou bem interessante, assim, a experiência. E é algo totalmente diferente, né? Um cenário jurídico de processo de um processo legislativo, né? Não, sem dúvida. Você conversar primeiro com os assessores, alguns deles já faziam aquela análise jurídica, depois você começava com o parlamentar, que ele queria uma análise jurídica também, um pouco de uma análise política, se não seria algo que pudesse trazer algum tipo de prejuízo político. Se bem que, vou ser bem sincero, a grande maioria deles foi mais com uma análise jurídica do tema, e a gente explicava. Mais técnica. Foi uma surpresa bem positiva para mim, inclusive. Que legal. Um ou dois só que, eu quero que o presidente do sindicato local me ligue para pedir, eu vou votar. Uma coisa assim, mas só para ganhar um prestígio na região, nada de legal ou não republicano, mas querendo ter um prestígio na região, falando que estaria atendendo a um setor da região que é legítimo também. Claro. É legítimo também. Claro. Vou estar atendendo o setor, eu quero que você saiba que o deputado, era até o deputado do Paraná. Fala para o sindicato do Paraná que eu vou votar a favor de vocês. Eu falei assim, não, legal. Mas a grande maioria foi só na questão técnica. Não, mas isso aqui foi por quê? O que está de errado?
E você vê, é algo, uma mobilização nacional, né? Exatamente. É bem interessante. Você tem que fazer fazendo um por um, qual partido, E levou qual quanto região. tempo, assim, vocês negociando? Foi alguns anos, uns 2 a 3 mesmo? anos. Alguns anos, se eu salvo engano, de 2 a 3 anos. Indo Olha lá só. com certa frequência. Foi bem interessante. Bem interessante, sim, uma vivência que a gente nunca vai esquecer. Isso é legal, bem bacana. Isso é bem bacana. E essa semana eu escutei alguém falar assim: o parlamento muda a cultura de um povo. Sem dúvida. E a partir de uma lei você muda tudo. Eu acho que o brasileiro, em geral, precisa de mais politização, né? Ser mais politizado, discutir mais política, gostar de falar de política. Sem se inflamar tanto. Sem se inflamar, mas não é a política do Fla-Flu, né, que a gente vê hoje em dia, é a política mesmo. Função de cada um. Eu nem falo em âmbito presidencial. Eu converso muito assim com meus amigos, eu falo assim, olha, o Espírito Santo já é pequenininho, Vitória é menor ainda. A gente não vai mudar o Brasil, mas se na Câmara tiver um bom vereador, um bom prefeito, um bom deputado estadual, e dali virar um bom deputado federal que pode trazer, isso já ajuda muito. Sim. Você já ajuda muito. Mantenha o que você pode controlar, ou o que você pode influenciar. E eu vejo que a política, na verdade, ela faz parte da nossa vida. Tem as políticas institucionais, tem as né? Começa na faculdade, você já participava né? Dentro da faculdade também, tem as políticas. Eu participo, minha esposa que fala, eu sou do conselho do meu prédio. Olá. Conselho consultivo. Eu sou da Associação de Moradores do Barro Vermelho. Oi! Eu faço parte da OAB, eu faço parte do Conselho de Trânsito, do Conselho do Consumidor. Eu acho importante você participar. Você faz parte do Conselho de Trânsito? Do CETRAN. Sério? Do CETRAN. Não, então conta aí alguma história, porque trânsito tem história, vai. Não, o CETRAN você vê de tudo, né? Os recursos são muito interessantes, assim, né? São alegações das mais variadas que você vê. Não era eu que estava dirigindo, o carro não era eu, passei mal na hora, eu estava... não sofri o bafômetro por causa da Covid, podia ter Covid no bafômetro. E hoje em dia o bafômetro... Essa é bom, hein? E hoje em dia o bafômetro você nem sopra mais, né? É de longe, né? O bafômetro mesmo, você tem que soprar. Mas você faz um teste preliminar, é aquele de longe, que aí ele vai acusar um verde e vermelho, aí se você for, aí você vai realmente para depois. O que a gente vê hoje em dia é que a maioria das autuações são de recusa de bafômetro, né? Mudou a legislação, a simples recusa hoje já seja autuação, né? Então, muitas pessoas, a maioria não faz. As blitz de lei seca aí que tem, do Coronel Fonseca, aí a gente vê que a grande maioria das pessoas não fazem. É mesmo? Tá tendo problema agora eles estão com os Ubers que fazem coisa do Brasil mesmo, né? A pessoa pega no bafômetro, ficam ali as pessoas em volta, porque você não pode entregar o veículo. A pessoa fica com a CNH ali, ela entra no veículo, a pessoa paga R$50, R$100, anda uns 2, 3 quilômetros e entrega para a pessoa alcoolizada de novo o veículo. É um absurdo o que está acontecendo, estamos vendo que pode ser feito. Falta efetivo. A pessoa fala, é só fazer outra blitz ali na frente, mas não tem efetivo para isso, não tem pessoal para isso. Lógico. É bem complicado, né? Bem complicado. Mas é um problema atual que a gente está tendo aí para como combater isso. Estamos estudando. Tem E é sério, né? Porque... É um risco. Hoje... Não, esses dias alguém falou assim para mim, não, o Brasil, a gente pressupõe a má fé. Mas quando a gente vê um negócio desse... A pessoa já foi autuada numas penalidades mais graves do Código de Trânsito. E ainda tem a carteira. Ela perde a carteira ali, né? Perde a carteira naquele momento ali, né? Que ele é detido. A carteira, ela conscientemente paga alguém para cometer outra infração, para ali na frente entregar o veículo para ela. Hoje, o maior número de infrações é por direção... alcoolizado. Chega no CETRAN, o CETRAN é a terceira instância, né? Você tem o primeiro recurso, que é o próprio órgão atuador, depois tem a JARI, depois chega no CETRAN. Isso. O que mais chega realmente são os processos de recusa de bafômetro e
de penalidade de radar, que eu vejo que são os mais corriqueiros, são esses. Aí você tem vários outros, né? Falta de equipamento obrigatório, algo assim, mas são menos usuais. Praticamente em toda sessão você tem lá o de recusa ao bafômetro e de radar também, da penalidade de radar. Você já foi multado por radar? Já fui multado. Já fui multado. Desde que eu estou no CETRAN, nunca tomei uma penalidade. Ainda bem, né? Até porque se você tomar... Você pode até tomar uma penalidade. Uhum. Para não falar que eu nunca tomei, eu tomei uma penalidade de 5 pontos. Que eu passei a 63 quilômetros numa de 60. Aí foi, como é bem pertinho, ela é uma penalidade média, né? Não é uma penalidade alta. Se você, como membro do CETRAN, tomar uma multa de penalidade gravíssima, você perde seu cargo no CETRAN. É mesmo? Mais do que justo. Está na legislação. Mais do que justo, eu acho. Mas eu fico muito brava quando eu tomo uma penalidade assim. Aqui você passou em 60, era 50. Poxa! Não, acontece, a gente sabe isso. Tanto é que eu acho que o legislador é até consciente com relação a isso, que as penalidades médias, elas não têm um valor elevado, né? São 100 e poucos reais, lógico que não é um valor irrisório, até porque não pode ser, para ninguém querer cometer, mas não é um valor elevado, porque sabe que é do dia a dia. Às vezes acontece, não pode acontecer o tempo todo, que aí você vai acumular um número de pontos e vai perder sua carteira. Claro. Mas as gravíssimas, essas de altíssima velocidade, essas que geram suspensão automática, são as que você passa com mais de 50% da velocidade máxima. Então, o radar era de 60, você passou a mais de 90, quer dizer, então você estava ali correndo muito. Na de 80 é mais de 120, quer dizer. Aí é justo. Mas legal, Bruno. Mas quer dizer que você participa aonde pode estar lá participando. Eu até que minha esposa fala que eu tenho que diminuir, que eu já tenho 3 filhas, né? Fala assim, senão não sobra tempo para ninguém, né? Mas é verdade. Não, mas daqui a pouco você vai ser o conselheiro da escola, aí o conselheiro das faculdades. Bruno, agora a gente entra no momento da entrevista aqui, que é um bate-pronto. Eu falo, você diz que vem à mente. Nunca diga para um advogado. Você me pegou agora. Que tanta coisa que não se deve... eu acho que o que não se deve dizer para um advogado... Não fale, caça-lhe a palavra. Eu acho muito importante. A palavra para o advogado é muito importante. Caça-lhe a palavra, que eu vejo às vezes acontecer, e é perigoso, né? É algo que o advogado pode ter até errado, mas consignar a palavra dele é importante o tempo todo. Eu já vi alguns casos de alguns magistrados não querem nem consignar a palavra do advogado em ata ou não fazer essa ressalva. E nessa hora, o que o advogado faz? Olha, ele tem que se impor. O advogado ele deve se impor. Ele fala, olha, excelência, eu vou então chamar a ordem, eu me recuso para continuar no ato, eu vou fazer minha ressalva pessoal na ata. Hoje em dia fica até mais complicado, porque antigamente, quando acontecia isso, eu já vi uns advogados mais antigos que eles, à mão, escreviam a ressalva na ata. E aí ficava registrado, ficava no processo. Hoje, com a ata digital, a gente fica numa situação muito mais complexa. Com a evolução para audiência gravada, fica registrado. Eu acho que o advogado ele sempre deve falar, sempre de forma respeitosa, sempre embasado. Também alguns colegas passam do ponto e esses têm que sofrer as penalidades, mas eu não estou falando que nesses casos que são exceções. No caso onde o advogado merece, pela ordem, fazer um esclarecimento e por vezes a palavra dele é cassada. Então, caçar a palavra do advogado, não deixar ele exercer a profissão é muito perigoso. Ainda mais nos tempos de hoje. Eu acho que a gente tem que sempre preservar essa autonomia do advogado e esse direito dele como igual em audiência e no processo. Claro. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? O começo é difícil, tem que trabalhar muito, mas tem grande chance de dar certo. Acho que a advocacia é uma profissão, o pessoal fala, né? Não é profissão para os fracos, não é profissão para isso. Eu acho que qualquer profissão não é para quem não quer trabalhar. O trabalho tem que querer trabalhar. A advocacia não tem causa mirabolante. Não vai achar que o Instagram vai te dar 1 milhão de clientes e vai dar certo. Esquece isso. Eu vejo muita gente falando, principalmente os mais novos, tem que ter Instagram, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que tem que ter tudo isso. São as ferramentas que te botam de pé em igualdade até com escritórios de fora.
mas trabalhar mesmo é o que vai dar o cliente, que vai fazer o negócio. Tem que trabalhar, vai ser duro e tem grande chance de dar certo. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo é, às vezes, você saber que o seu cliente tem direito e ele não tem as provas necessárias para você conseguir expor sua tese. Você sabe, ele vai no seu escritório, ele chega lá e fala, aconteceu isso, e você sabe que é verdade. Só que ele, por ingenuidade, boa fé, muitas vezes não tem um WhatsApp, não tem um e-mail, não tem um contrato, não tem nada. Ou então, às vezes, ele, no caso de uma renovatória de locação, ele não sabe aquele prazo de 1 ano, 6 meses, ele espera o contrato acabar e eu quero entrar com uma renovatória. Você tem que falar com ele, homem, você tinha o direito de uma renovatória, mas você perdeu o prazo. Mas que prazo? O contrato só acabou agora. Não entende essa questão. Então, o cliente ter o direito, mas você não conseguir levar isso para dentro do processo e fazer ser efetivado aquele direito dele, é o que me deixa mais triste, às vezes. Justiça é? Igualdade, celeridade e equilíbrio. Prova digital. Prova digital? Prova digital. Algo interessante, novo, que a gente tem que saber lidar com ela. Processo físico ou eletrônico? O processo, eu acho que o processo eletrônico veio para ficar, ajudou muitos advogados. Eu acho que ajudou muitos advogados dos escritórios pequenos até, que ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Do escritório dele faz uma audiência aqui, outra ali. Antigamente ele ficava preso, que se ele fosse fazer uma audiência no interior, ele não poderia voltar para a capital. Hoje ele consegue fazer uma audiência híbrida, ele consegue voltar, ele consegue analisar os processos, não tem que ter aquele monte de gente trabalhando para ele, ele consegue trabalhar. Então acho que botou de pé de igualdade muitos advogados, até os inícios de carreira e os escritórios menores. E audiência? Audiência virtual ou presencial? Eu sou a favor da audiência híbrida, conciliação em vários pontos, e até, por mim, a carta precatória acabaria. Eu acho que ela, assim, atrasa demais. Mas a audiência de instrução, eu acho que a presencial, salvo se ambas as partes requererem híbrida, poderia ser mantida presencial por um tempo. Eu acho que a audiência presencial ela ainda traz, ainda assim, ainda mais um processo complexo, onde a instrução vai ser muito importante. Eu acho que a audiência presencial ainda tem seu valor. Se não fosse advogado, seria? Eu acho que eu seria comerciante, como o resto da minha família, eu acho. Que legal. Bruno, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bacana. Conseguimos ajustar o seu horário para você vir. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Foi muito legal. Adorei nosso bate-papo. E para vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você tiver uma boa história, comenta aqui, que quem sabe você aparece por aqui também. Até a próxima!